Diálogos, o convidado de hoje é um profissional bem-sucedido, teve uma carreira fulgurante, estava na iniciativa privada até pouco tempo, com sucesso, e com toda a experiência acumulada, o que ele fez? Resolveu se meter na política. E o que é pior, ele quer renovar a política nacional. Vamos ver de quem se trata. Pois é, temos aí João Amoedo, que é formado em engenharia e foi para o mercado financeiro, fez carreira lá, sempre muito bem sucedido. Aí resolveu começar a fazer política, mais do que isso, resolveu criar um partido a partir do zero, não ligado à política tradicional. Obrigado por ter vindo, Amoedo. Agora me explica o seguinte, por que um novo partido? Você é o 33º partido, chama Nova Organização. Já somos em 35, que foi concedido o registro pelo TSE. Por que um novo partido? Bom, já não chega? É verdade. Bom, primeiro, obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando. De fato, há uma quantidade enorme de partidos no Brasil, né? Mas eu entendo que o problema dessa quantidade não na verdade, isso é a consequência de alguns fatos. É um sintoma, né, da falta de representatividade que as pessoas sentem nos partidos atuais. Você tem alguns benefícios, privilégios para os partidos, como fundo partidário, temos televisão, isso acaba incentivando a criação de novos partidos. E você tem muito pouco claro, na grande maioria dos partidos, qual é a proposta, qual é o debate que se quer na sociedade. E o que nos levou a montar o Novo foi justamente isso, quer dizer, o Novo parte do pressuposto de que as pessoas são melhores gestores da vida dela, que o Estado pode fazer, deve estar presente nas áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, mas nós teríamos uma qualidade de vida muito melhor para todos se o Estado se limitasse a essas áreas, porque ele atuaria melhor, seria mais eficiente nessas áreas e deixaria as pessoas com mais liberdade para gerenciarem seus próprios recursos, né? Agora, há partidos que têm programas, não digo iguais, mas com algumas semelhanças. Eu cito o DEM, o Partido Democrata, cito alguma parte do PSDB, que são também liberais, são privatizantes, são mais de direita. Por que você não se cerrou fileiras com o DEM ou uma ala do PSDB, essas coisas? Eu entendo que o PSDB é um partido mais de centro-esquerda, né? Ele, até para o próprio nome, ele fez... Só o nome, às vezes. Ele fez algumas privatizações de fato, mas eu não sei se aquilo foi por uma necessidade, acredito que tenha sido mais por necessidade do que propriamente por convicção. E o que a gente identificou em alguns desses partidos é como você comentou bem, quer dizer, existem alas do partido que defendem alguma tese, mas não tem uma unidade de ideias nos partidos. E como um outro objetivo do Novo era justamente trazer pessoas novas para a política, nós entendemos que não havia uma consistência de ideias nos outros partidos e que se houvesse uma nova agremiação, seria mais fácil você atrair novas lideranças e renovar a política, que é uma das principais propostas do Novo. Então, por isso, apesar de ser um trabalho difícil, burocrático, da montagem do partido, nos tomou aí quase 5 anos, esse foi o caminho que nós julgamos adequado, principalmente porque na crença de que as coisas devem ser feitas através das instituições democráticas, as mudanças devem passar. Mas vocês querem tomar o poder? O Novo quer tomar o poder? Olha, o Novo é ambicioso. Nós não queremos ser um partido de nicho. Nós, de fato, queremos ter uma participação muito ativa nas mudanças que o Brasil precisa fazer. E, para isso, você vai precisar ter representantes no Congresso e muito dentro daquele objetivo que a gente já comentou em algumas ocasiões, que é o seguinte: o Novo, no fundo, quer devolver poder para as pessoas. Nós queremos devolver esse poder para as pessoas, mas, para isso, você precisa estar
participando do Estado. Hoje, o tamanho que o Estado tem, a interferência que ele tem nas nossas vidas, é muito difícil você fazer mudanças que não sejam passando pelo Estado. Vamos testar alguns pontos. Amoedo, um dos grandes problemas nacional, saúde. Se não tem o SUS, as pessoas não têm onde ir também, né? Os planos de saúde, uma boa parte deles é um vale-a-couto de exploração das pessoas. O que o Novo faria com a saúde? Que propostas? Olha, a saúde, eu diria o seguinte, a gente pode pegar como exemplo o Bolsa Família, que eu acho que poderia se aplicar à saúde. O SUS é importante, agora nós sabemos que todas as áreas do governo, e a saúde não é diferente, a gente vê aí problema de gestão. Quer dizer, falta remédio, falta macas, falta médico. Então, existe um problema de gestão do Estado nas operações. O que o Bolsa Família fez? Ele deu recursos para as pessoas para resolverem basicamente o seu problema de alimentação. E as pessoas foram, com esses recursos, comprar o alimento ou outra coisa que eles estivessem precisando na rede privada. O governo não foi montar um supermercado, contratar o caixa, comprar comida. Então, essa ineficiência que existe no processo gerenciado pelo governo desapareceu. Mas aí nisso. Isso não são os velhos planos de saúde que vitimizam as pessoas, que não... Mas aí que está a grande vantagem do mercado, porque você pode ter competição. Então, se o governo colocar um ambiente propício à competição, o consumidor vai definir o que é melhor para ele. Ele vai fazer uma troca sempre voluntária, quer dizer, ele só vai comprar aquele plano de saúde se estiver atendendo os interesses dele dentro de determinado preço. Senão, ele vai para um outro. Qual é o problema que nós temos? É que quando você tem um serviço prestado pelo Estado, normalmente você tem um monopólio, você já pagou por aquilo, via os impostos, então você tem aquela única alternativa de usar aquilo e você não pode ter uma concorrência que é o que faz com que você possa fazer melhor escolha. O Estado, por vezes, também atrapalha porque ele cria tantas regulamentações que acaba-se, no longo prazo, ou no médio, às vezes, diminuindo a concorrência. E aí o consumidor fica restrito a poucas opções. Então, nós acreditamos muito que se o cidadão tiver mais recursos no bolso, com a carga tributária menor, e tivermos um mercado propício ao empreendedorismo, à concorrência, ele vai ter um produto melhor do que ele tem hoje. Outra questão que é bastante grave, que é a questão do banditismo, da segurança, que vem muito do tráfico de droga, mas também vem da miséria, né? Enfim. O que o Novo propõe? Olha, privatiza? Como é que faz? Nós entendemos o seguinte, segurança é uma das coisas principais que o Estado tem que ser responsável, né? Então, de fato, a gente hoje saiu até alguns dados aí mostrando o índice de criminalidade, mortes por habitante muito elevado, quer dizer, o Brasil tem um problema sério de segurança. Agora, isso é investimento na polícia, investimento em tecnologia, investimento na cadeia e principalmente fim de qualquer impunidade. Acho que esse é um processo que tem que começar a ser feito e o Estado, Mas de fato... A maioria dos políticos diz exatamente isso. Mas aí que está. Aí tem uma indústria de construção de presídio que não resolve nada. Justamente por isso é que a gente tem que tirar o Estado de outras áreas. O Estado não tem que perder tempo administrando uma empresa de petróleo, administrando bancos, para justamente poder dedicar tempo, recursos para cuidar da segurança. Quer dizer, não é possível que a gente tenha 70 mortes por 100 mil habitantes no Brasil, quase isso, que seria o principal que o Estado deveria estar fazendo, cuidando da segurança das pessoas, e ele está envolvido em tantas outras áreas, interferindo em tantas outras coisas na vida das pessoas que não são relevantes e não está cuidando disso. Então, a proposta para melhorar isso passa exatamente por reduzir esse escopo de atuação dele em outras áreas, né? Petróleo, você falou, você é a favor da privatização da Petrobras. É uma exceção no mundo isso que se defende, porque fora os Estados Unidos, a Inglaterra e o Canadá, todos os outros países têm participação do Estado majoritária. A Rússia parece que vai perder agora, mas, enfim, por que você quer que o Brasil seja uma dessas exceções ultraliberais que fica tudo na mão da iniciativa privada? Eu não diria que é ultraliberal, eu diria que a gente tem vários ângulos para pensar. Quer dizer, o primeiro argumento seria o seguinte, o Estado é eficiente para fazer a gestão de uma empresa de petróleo? Precisamos que o Estado faça isso? Quer dizer, vários argumentos dizendo, mas isso é um setor estratégico. Existe mais setor estratégico do que a alimentação, do que a comida, e nem por isso o Estado está lá e isso funciona muito bem, talvez até justamente por ele não estar. Agora, tem um dado outro importante que é o seguinte, os brasileiros, eles devem ser obrigados a possuir uma ação de uma empresa de petróleo detida pelo Estado? Obrigados. Eles são obrigados hoje, por quê? Porque a Petrobras é de todos nós.
Então, nossos impostos são utilizados para fazer aumentos de capital na Petrobras. Então, no fundo, nós detemos ações de empresas, seja de petróleo, de banco, que eventualmente nós não gostaríamos. Quer dizer, será que a pessoa não preferia estar comprando um pouco mais de feijão? Mas por ser um setor estratégico, por ser energia, a maioria do mundo quer que isso esteja em grande parte na mão dos estados. Isso da Arábia até a América Latina. Por que o Brasil teria que ser diferente? Porque eu acho que a gente tem que pegar os modelos que funcionam bem. Os Estados Unidos funciona muito bem. A Noruega também funciona bem, é toda estatal praticamente. A França também funciona bem. Mas eu prefiro o modelo americano, onde você tem mais liberdade, um país que cresce mais, que é a democracia, que tem maior sucesso no mundo, do que, por exemplo, a França. Eu preferia usar o modelo americano. E eu acho principal isso, quer dizer, o indivíduo deveria ter a liberdade de investir naquela ação que ele quer. Quer dizer, faz sentido, voltando a esse exemplo, quer dizer, alguém pagar mais no saco de feijão porque vai ter um imposto e aquilo ali vai virar uma pequena participação numa empresa detida pelo governo de petróleo? Mas é uma empresa de capital aberto, tem... Não, empresa de capital aberto, mas você é um acionista forçado. Eu por exemplo, eu hoje, como brasileiro, sou acionista da Petrobras. E, eventualmente, eu não gostaria de ter essa participação lá, mas essa liberdade de escolha eu não tenho, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que o Novo defende muito, a liberdade do indivíduo. É o indivíduo com liberdade, com capacidade de empreender, de gerar riqueza, que melhora a vida de todos, né? Então, esse conceito de que é estratégico, quer dizer, por essa filosofia, inclusive, esse planejamento central do governo estar presente na vida das pessoas, ter participação em empresa, tem se mostrado um fracasso em todo lugar do mundo, né? Que a gente vê aí, quer dizer, basta comparar até países semelhantes, como a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Quer dizer, é um modelo que, no nosso entender, não funciona, testado e mostrado pela própria realidade. Mas são realidades diferentes, outros países funcionam. A Europa funciona. Mas, por exemplo... A França, a Itália são economias muito maiores que as brasileiras. E que tem planejamento central, tem tudo isso, tem uma coisa... A dúvida é, será que não funcionaria melhor se não fosse assim? Eu acho importante o seguinte, o Brasil é um país pobre e nós não podemos nos dar o luxo de errarmos, né? Então, acho muito importante a gente saber o seguinte, quer dizer, quem cria riqueza são as pessoas, não é o Estado. E por que nós chegamos à situação que estamos hoje, né? Basicamente por um modelo de concentração de tributos, de poder na mão do Estado. Isso asfixiou a economia, a capacidade das pessoas investirem, de empreenderem, de consumirem. E chegamos numa situação que o país não cresce, tem inflação, as contas não fecham. Então, me parece adequado, pelo menos prudente, nós pensarmos assim, será que não é o momento de revermos esse aí e testarmos um outro modelo? Que essa é a proposta do Novo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aqui com o dirigente do Partido Novo. Voltamos com o nosso João Amadeu, que é o dirigente do Amoedo, desculpe, do Novo, esse novo partido. Me diga uma coisa, em quem você votou para a presidência? Votei no Aécio. Inclusive declarei isso, que achava a melhor opção. Certamente o programa do PSDB não é o programa do Novo, mas entre as opções que nós tínhamos, continuar com o programa da Dilma e o PSDB, eu entendi que o PSDB era uma melhor opção naquele momento. Agora a direção do Novo, ela discutiu a situação política? Como ele se posiciona em frente à crise do governo Dilma Rousseff? Como é que você se posiciona? Olha, nós discutimos inclusive hoje isso. Depois da decisão ontem, primeiro, quer dizer, nós sempre achávamos que a gestão Dilma seria pior do que a gestão PSDB. Basicamente pelas ideias, quer dizer, os conceitos que nós entendemos que são equivocados, um pouco do que a gente falou aqui no primeiro bloco. E nós discutimos, então, principalmente depois da definição do julgamento ontem do TCU, né? E nos parece claro agora que com essa decisão técnica, reprovando as contas da presidente e questionando o próprio cumprimento da responsabilidade fiscal com as manobras contábeis que foram feitas, nós somos favoráveis à aprovação do impeachment. Agora, isso é crime de responsabilidade, ainda há uma dúvida se é crime de responsabilidade, mas isso é suficiente
para caçar a soberania, os votos, porque é uma manobra fiscal, no final das contas. É uma manobra fiscal de cento e poucos bilhões de reais. Mas que não visa se apropriar, visa beneficiar, pagar direitos. Na verdade, visa fazer coisas que ela não poderia estar fazendo, cumprindo promessas que ela não poderia estar fazendo e fez através da manobra, usando inclusive bancos públicos para simular motivo financiamentos. para afastar do poder? Eu faria quase que a pergunta contrária. Quer dizer, se nós temos um dirigente da nação que descumpre a lei, que faz manobras para esconder volumes desse montante, é razoável que esse dirigente não tenha alguma punição, que não deixe o cargo, quer dizer, que mas exemplo... Isso, tu está certo, quer mas dizer, a minha preocupação é a seguinte... Destituir... Claro, porque é o seguinte, que exemplo nós vamos dar para os próximos governantes se uma lei tão importante como o equilíbrio fiscal, como a clareza dos nossos dados contábeis, são manipulados e a pessoa que os manipulou participou, tinha conhecimento dessa manipulação. Não é uma questão de princípio, é uma questão de dinheiro. Muito desse dinheiro é uma questão de contábil, não é uma questão que você está tirando o pão de alguém, você está matando alguém, você está se apropriando. Não, mas é uma questão de transparência e, vamos dizer, responsabilidade que ela deveria ter com as pessoas que a elegeram. 80% dos municípios e dos governos caem também por esse mesmo motivo, você Perfeito. não acha? E cai? Vamos tirá-los? Vamos tirá-los? Claro. O novo quer tirar todo 80%? Não, quem fizer manobras fiscais desta magnitude... porque senão, é o governo federal. Não, mas senão qual o sentido de nós termos uma lei de responsabilidade fiscal? Quer dizer, imagina o seguinte, amanhã eu sou eleito presidente, por acaso, ou alguém do novo eleito, e diz assim, bom, essa lei não precisa ser cumprida, porque se você não cumprir, não tem nenhuma penalidade. Então, acho que o exemplo que nós estamos dando para a nação... Não é terceiro turno, Amoedo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é um exemplo muito importante que a gente está dando para a nação. Eu nem entro no mérito do que vai acontecer. Tem muita gente, inclusive, que defende o seguinte, não é melhor que a Dilma fique, porque isso vai fazer com que ela se deteriore ao longo do tempo e mais fácil lá em 2018 a mudança, mas eu acho que nós temos que tomar as decisões baseadas em princípios, em fazer a coisa certa e depois vamos arcar com as consequências dela. Me parece uma sinalização muito ruim para a nação. Eu acredito muito que a sociedade vive de exemplos e é uma sinalização muito ruim uma presidente que teve esse comportamento ser mantida no poder. Eu não entro no mérito, eu acho que isso é muito diferente. Quer dizer, se ela tem medidas erradas, tem uma má gestão, nós temos que arcar com os custos disso, porque ela foi eleita. Então é razoável, mesmo que as pessoas critiquem, isso não é motivo para a saída. Mas, por uma questão de princípio e de legalidade, se você infringiu normas nesse tamanho, na posição que você ocupa, você tem que dar um exemplo à nação e faz sentido total, no nosso entendimento, que haja aprovação do impeachment. Há uma discussão entre os juristas em função de você não poder destituir um governante eleito, a não ser em função dos crimes de responsabilidade cometidos durante o exercício do mandato. Ou seja, as pedaladas fiscais são no mandato anterior. Desse mandato ainda não foram investigadas. Então, é um argumento válido. Olha, a coisa anterior, no mandato anterior, justifica tirar os votos que foram dados agora, no final do ano? Olha, eu acho que a gente pode até entrar num aspecto técnico, mas não é técnico, é questão de soberania, eu repito. Não, eu penso muito na questão do princípio. Quer dizer, a pergunta que eu volto é, houve uma irregularidade aprontada claramente pelo órgão competente para fazer isso, que é o TCU. Nós vamos aceitar e vamos dizer, não tem problema, a pessoa que fez essa irregularidade pode continuar, e uma irregularidade deste tamanho, quer dizer, o novo não ganha nada com o impeachment, mas a gente tem que dar um exemplo para a sociedade, senão a gente fica relativizando. A punição não é por demasiado drástica? Vamos tirar o poder? Tem outras maneiras de se punir. Por exemplo? Você pode fazer obrigá-la a seguir com maior rigidez, você pode fazer uma demonstração pública, você pode fazer um monte de coisas. Mas e por que não tirá-la se foi um erro tão grave? Entendeu? Quer dizer, de fato, de novo, estamos falando aqui até da parte da violência, que vem muito dos exemplos que tem na sociedade. Então, acho que no Brasil, nós precisamos ser mais rígidos com a lei. A gente fala muito da impunidade e se nós, num cargo como esse, estamos dizendo o seguinte, olha, um problema não foi tão grande, vamos relevar isso,
eu acho que é uma sinalização para a sociedade que nós pretendemos montar, pelo menos que eu pretendo que as minhas filhas vivam, muito ruim. Agora você, então tudo bem ficar o vice-presidente do PMDB como presidente se a sua ideia for levada... Tudo bem se não tiver nenhum problema no TCE, porque é outra coisa que vai ter que ser enfrentada a análise das contas de campanha. Mas, veja bem, foi como eu tinha dito aqui, quer dizer, nós temos que tomar a decisão que é certa em determinado momento. Depois, em função daquilo, vai vir um outro cenário e você vai fazer sempre as coisas certas, porque senão, se nós ficarmos tomando uma decisão baseado nas hipóteses, no que pode acontecer, você fica sempre naquela história que o fim justifica o meio, né? Então, eu acho que o certo agora é realmente a aprovação do processo de impeachment e aí o trâmite sempre normal, quer dizer, quem assume é o vice, até prova em contrário, e aí temos que seguir a Constituição. O Novo tem relação com esses movimentos que fizeram as manifestações pro impeachment ou não? Não, o que tem é o seguinte, pessoas do Novo, indivíduos do Novo têm participado desses movimentos, nós apoiamos a ideia das pessoas se envolverem mais na política, de irem para a rua, mas os movimentos são todos apartidários e o Novo, então, não há nada formal não há uma... É mais das pessoas mesmo, que tem algumas identidades de pensamento entre princípios de um e outro, mas somos, eu diria, instituições e movimentos bastante independentes, sem nenhum vínculo. Diversos analistas apontam que há um esgarçamento, um combate entre as pessoas, amigos, posições políticas muito violenta, que é uma coisa relativamente nova no Brasil, inclusive com ofensas, agressões a ministros ou ex-ministros em lugares públicos, restaurantes, hospitais. O que você acha disso? Existe isso ou não? Não, eu acho que isso existe, a gente tem visto aí demonstração disso, desse tipo de atitude. Eu, particularmente, não gosto, porque eu não acho que você deva transformar as coisas num fla-flu. Quer dizer, e a gente vai sempre por esse lado da lógica, da racionalidade. Agora, isso foi um processo que foi feito ao longo do tempo, quer dizer, muito nesses negócios do nós contra eles, né? Então, foi se dividindo a sociedade em vários blocos, nós contra eles, que é uma coisa, acho que, muito ruim. Então, acho que seria bom que isso, ao longo do tempo, isso fosse sendo minimizado e deixando de existir, né? Tá certo. Olha, muito obrigado, João, por ter vindo aqui ao programa, falar do seu partido. Desculpe, imagina. Não parece um cacique político. O partido, na verdade, o Novo é de todos, né? O Novo é de todos. João Amoedo, aí, se lançou na política, aos 52 anos, você está? 52, exato. Aos 50 anos se lança na política, sem nunca ter feito política na vida, com ideias aí, liberais. Vamos ver o que acontece agora com isso aí. É sempre bom ter discussão aqui e de posições novas dos partidos tradicionais. Muito obrigado a todos. Nós voltamos na quinta-feira que vem, sempre às 11 da noite, aqui na Globo News, ao vivo. Até lá!